Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para estar orando, lendo a palavra do Senhor, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, ó Deus. Muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de cada dia ser melhor do que nós fomos ontem. Então, nos ajuda, Pai, nos fortaleça, que sejamos uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Na data desse dia, Senhor Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, que as pessoas venham sentir a Tua presença através de nossas vidas, que nós possamos orar, clamar, que nós possamos, ó Pai, ministrar o Teu nome onde quer que nós estejamos. Abençoa o nosso ir, o nosso vir, que os Seus anjos, ó Pai, estejam acampados ao nosso redor. Abençoa com saúde, Senhor Deus, meus amados irmãos, amigos. Abençoa, Senhor Deus, com fartura, Pai. Oh Deus do céu, cuida, Senhor Deus, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião, da anciã. Toma as famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Toma meu filho Brendo, Praia, Brenner, Senhor Deus, minha esposa Diva. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a família, Senhor Deus, de cada um dos Teus servos. Dá saúde, ó Pai. Nós te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem cuidado de nós, né? Quero ir contigo a 1 Samuel. Nós vamos buscar ao Senhor em 1 Samuel. E eu quero contigo nessa programação. Tabernáculo do Deus Altíssimo está aí nos reverenciando ao nosso Deus. Ele que tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença. E hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Por causa disso nos alegramos, nos regozijamos no Senhor. Amém? Então nós estamos aí nessa programação. Eu sou o pastor Carlos, nós estamos no horário aí de 8h28 da manhã. Texto bíblico que nós vamos estar buscando aí, 1 Samuel 23:24, Zacarias 13:14, 1 Timóteo 3:4, nessa data de hoje, né? Hoje é 12, né? 12/8 de 2025. Então vamos para 1 Samuel, nós vamos buscar ao Senhor no capítulo 23 e 24, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as suas eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhes disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus os entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Trazei aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão?
descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão as mãos de Queila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? Disse o Senhor, entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Queila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapou de Queila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para casa. Então subiram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, o rei apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nós. Cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul, bendito seja vós do Senhor, porque vós compadeceste de mim, e depois e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, perdão, e quem, aleluia, o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimos. Por isso atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então voltai para mim, com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina à direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, e anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi, aleluia, dali, e ficou nos lugares fortes de En-Gade. Capítulo 24 de 1 Samuel. Capítulo 24 de 1 Samuel. Nós vamos
trazer agora. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engade. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todos de Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e perseguiu o seu caminho e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: ei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Mas julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e
que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Amém? Glórias a Deus, palavra maravilhosa, né? Eu gosto muito de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Eu quero ir contigo, nós vamos ao livro de Zacarias, nós vamos também receber de Deus, né? Esse livro de Zacarias, e eu quero te convidar, nós estamos aí no capítulo 13 e 14 de Zacarias, 13 e 14. Amém? Glórias a Deus. Zacarias, capítulo 13 e 14. Vai dizer assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassaram, melhor dizendo, os transpassarão quando profetizar. E acontecerá que naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas como que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra um homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. 14. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. 14 de Zacarias, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia, aleluia, estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será
fendido pelo meio para o oriente, e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade, aleluia, dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então verá o Senhor meu Deus e todos os santos, aleluia. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair a tarde haverá luz. Naquele dia acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apegará na sua boca, ou melhor dizendo, lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi, aleluia, esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga, como o Senhor ferira os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campinas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tornarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu,
aleluia, na casa do Senhor dos Exércitos. Amém? Glórias a Deus, o Senhor, Ele é maravilhosíssimo. Amém? Nós temos a alegria do Senhor. Eu quero contigo também, nós vamos ler aí 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 3 e 4. Eu quero contigo ir a 1 Timóteo, nós vamos estar lendo 1 Timóteo, o livro de 1 Timóteo 3 e 4. Amém? Glórias a Deus. 3 e 4 de 1 Timóteo, nós vamos também adorar o Senhor nesse livro. Esta é palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não governa a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não, aleluia, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura também, e sejam primeiro provados, depois sirvam. Se forem irrepreensíveis, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis. Em tudo os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, aleluia, a igreja do Deus vivo, a coluna firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido, aleluia, acima na glória. Amém? Capítulo 4 de 1 Timóteo, vamos fazer menção também, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, aleluia, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e na doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, crido com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e das velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o corpo, aleluia, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, aleluia,
e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na firmeza, na pureza. Persiste em ler, exorta em ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós, aleluia, te adoramos, nós te bendizemos, nós agradamos, ó Pai, de estar na tua presença. Então nos ajuda, Senhor Deus, nos fortaleça para que possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso ir, o nosso vir, a nossa família, a nossa casa. Abre o nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos fiéis ao Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Fica na paz, Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Glórias a Deus.